comédia dell'arte entrou na minha vida há mais ou menos 20 anos atrás, quando jogaram na minha mão a máscara do Tartaglia, e eu não tinha muita ideia do que era aquele personagem. E foi me falado na época o que era, e depois de algumas conversas, assim, algumas reuniões que nós tivemos com o diretor, que era o italiano Francesco Zigrino, nós caímos no palco, né? Então, assim, eu entrei na comédia dell'arte na prática. E depois é que eu fui atrás da teoria. E que eu tive a oportunidade de ir para a Itália, porque aqui no Brasil o material é praticamente zero sobre comédia dell'arte. Hoje em dia nós temos a Roberta Bari, que faz algumas traduções, mas foi só lá que, de fato, eu consegui algum material, registro sobre a comédia dell'arte. É exatamente isso que eu estou trazendo para vocês. Então, hoje vai ser, pelo menos da minha parte, a história da comédia dell'arte. Então, eu vou seguir mais ou menos isso, a origem, a expressão comédia dell'arte, o teatro comédia dell'arte. Aí eu vou falar do Flaminia Scala, da companhia Gelosi, que foi uma das mais famosas da época, dos personagens, o que seria o Canovaccio e o que seria o Lattes. Bom, vou começar com uma frase do Mário Barato, que diz que há algo de absolutamente extraordinário no teatro. É a única arte a viver no presente total e absoluto, que de nenhum modo pode ser recuperado. Isso, até hoje em dia, com toda essa tecnologia que nós temos. Imagina a gente falando de um teatro de 500 anos atrás. E, por falar na origem da comédia, ou Ferruccio Marotti fala, origem e cultura é abstração que simplifica. Então, eu não vou falar em origem de comédia dell'arte, eu vou falar em nascimento da comédia dell'arte. Ela, tradicionalmente, situa-se o nascimento da comédia dell'arte em meados do século XVI, com o achado desse primeiro registro, que é o contrato de uma companhia no cartório de Pádua. Então, nós temos aqui a primeira parte desse contrato, o dia que ele estava sendo feito, os atores contratados. Aqui nós temos o quanto tempo eles deveriam ficar junto, aqui seria 1 ano. E o que eu acho mais interessante é que eles se comprometem a uma companhia que vai ser trabalhada com amor, sem ódio, rancor e sem dissolução. Então, durante esse ano, eles têm de trabalhar nessa harmonia. E, claro, sobre a régia do capo cômico, que seria o que temos hoje do diretor teatral. E nós marcamos o encerramento da comédia dell'arte no século XVIII, com o banimento das representações das comédias escritas em 1770 no Teatro San Carlino, em Nápoles. Em 1780, fecha a Comédia Italiana em Paris, e em 1801 a República Cisalpina de Milão emite um decreto com a proibição absoluta das máscaras da comédia dell'arte. E claro que isso são todas datas assim, que a gente tem hoje encontradas, então ainda são datas relativas, ainda muito há de procurar na comédia dell'arte, podemos encontrar outros registros, né? Mas o foco principal da comédia dell'arte fica entre 1580 e 1630. E segundo Tessari, uma metamorfose ocorre no mundo dos cômicos na segunda metade do século XVI, com as grandes companhias Gelosi, Confidente e Acesi, abrindo um processo irreversível, assumindo o aspecto de um fenômeno não exclusivamente econômico e social da vida dos atores, mas uma manifestação cultural. Eles se orgulhavam de revolucionar a forma didática, impondo atenção na cultura contemporânea com um irrequieto experimentalismo. Os atores dos 600 não viam a comédia dell'arte apenas como uma prática profissional, rentável, um entretenimento, mas eles sustentavam a sua própria ambição cultural, a sua própria criação cultural. E a comédia dell'arte, ela triunfou por toda a Europa. Primeiro, ela triunfou com a viagem dos
cômicos, e depois ela modifica o teatro das regiões por onde elas passaram. E gozando de enorme popularidade, algumas companhias viajavam o tempo inteiro a convite dos reis. Agora nós vamos falar sobre a expressão comédia dell'arte. O que seria essa palavra comédia dell'arte? A palavra arte suscita muita discussão do que seria essa palavra, né? Segundo Nicole, a interpretação usual do termo comédia dell'arte pressupõe que arte significa o que hoje, na qualidade do jargão do teatro elisabetano, seja o que hoje significa profissão. Contudo, a existência desses amadores sugere a necessidade de se atribuir um outro sentido à palavra. A interpretação usual do significado de comédia dell'arte não nos serve. É necessário antes pensarmos em arte em termos daquele que era, no princípio, uma sua conhecida conotação, uma aptidão especial ou um talento singular. Quando ele escreve isso, ele vem refutar o que o Benedetto Croce dizia, que ele dizia que não se reparou que comédia dell'arte não é, em primeiro lugar, um conceito artístico ou estético, mas profissional e industrial. O próprio nome diz isso claramente, comédia dell'arte, ou seja, comédia tratada por gente de profissão e ofício, pois esse é o sentido da palavra no italiano arcaico. E o que eu concordo com o Tessari é que o mais interessante é você pegar a palavra arte nos dois sentidos, tanto de profissão como feito por gente especial. E aí sim nós vamos ter o que seria mais viável para a expressão comédia dell'arte, né? E essa própria polêmica do nome suscita já essa condição diferencial que tinha a comédia dell'arte, em todos os sentidos, do gênero que se convencionou a chamá-la, né? Então ela trata efetivamente da primeira manifestação de um teatro profissional, um teatro que surge na Itália e que de lá se propaga por toda a Europa. E o que seria esse teatro da comédia dell'arte, né? Muito se discute hoje que o teatro que nós conhecemos hoje, esse teatro moderno, teve a sua origem lá na comédia dell'arte, né? Porque ela fez toda uma transformação no teatro da época. Então, por que seria a origem do teatro moderno? Primeiro porque ele é um teatro que foi fundamentado nos gestos, na máscara e na improvisação. Isso é a característica principal da comédia dell'arte. A comédia dell'arte não se baseava nas regras do teatro clássico. Sendo assim, ela representou a passagem do teatro diletante das peças eruditas ao teatro profissional e antiliterário. É o início da expressão puramente teatral, onde o centro da representação é o ator, não mais o texto. E a improvisação e a criação coletiva. Introduziu um novo conceito de teatro dentro de uma sociedade contra-reformista e ainda não burguesa. E temos a criação de uma estrutura artística associada a uma estrutura econômica. Surge assim a profissão do teatro dos cômicos italiano e a companhia teatral. Inaugura a temporada de viagens teatral, sendo o primeiro teatro do Ocidente que se exporta. E com as mulheres, que também, com a comédia dell'arte, entra em cena, porque antes os papéis femininos eram feitos por homens, entra em cena a erudição, a improvisação de tradição acadêmica, a improvisação poética e conceitual, cantada ou em rima em suas componentes cultas e populares. Ferdinando Taviani fala que a face feminina da comédia dell'arte, hoje a mais esquecida, muito provavelmente representa o fator determinante daquele processo pelo qual o tipo de teatro que as comédias italianas no final do século XVI exprimiam é lembrado ainda hoje como um gênero à parte, quase como um arquétipo de teatro. E Croce vem reafirmar essa ideia que a comédia dell'arte é a origem do teatro moderno, quando ele diz que o teatro moderno, enquanto teatro, é criação italiana,
Os atores italianos da Commedia dell'arte remontam não só à constituição industrial e comercial, como a multiplicação das salas teatrais, a inclusão das mulheres como atrizes, mudança nos mecanismos de cena e a formação de escolas de artes dramáticas e musicais. Aqui, a gente nunca pode esquecer também que a Commedia dell'arte, ela surge num período da Contra-Reforma, um período muito complicado, social, religioso. Estamos saindo da Idade Média, entrando no Renascimento, há muita briga religiosa. E a Commedia também, ela foi vítima muito do clero da época, né? Nós temos aqui, inclusive, o arcebispo de Milão, Carlos Borromeo, que diz que era para se guardar daquela luxúria que era a Commedia dell'arte, né? Então, ela se transformou, talvez para poder continuar sobrevivendo nesse mundo da época, nesse mundo tão cheio de censura, onde jamais eles não permitiam a improvisação. Os textos eram passados por censura, os textos escritos. Então, essa transformação, essa reafirmação, esse profissionalismo criado pela Commedia dell'arte, ele vem muito de encontro também com a época, para a sobrevivência das pessoas como artistas, né? E agora nós vamos falar eu vou falar de Flaminia Scala. Flaminia Scala foi ator, dramaturgo, perfumista, capocômico, que é o precursor do diretor teatral. Ele foi o criador de um personagem famoso chamado Flávio, que era um namorado. Quando se estuda a Commedia dell'arte, nos deparamos com o mito Flaminia Scala, perpetuado em interpretações fantasiosas e românticas. E em se tratando de Flaminia Scala, poucas são as informações biográficas que se tem certeza de fato. É recente o achado de sua certidão de óbito nos arquivos de Mantova, certificando ter ele nascido em 1547, e com a descoberta do seu testamento nos arquivos de Veneza, sabe-se que Flaminia Scala era filho de um certo Dom Giacomo de Roma. Até os 50 anos de idade, sua vida permanece envolvida em mistérios. Alguns documentos anteriores a essa idade de Scala poderiam referir-se a ele, mas nada é certo, assim como a participação dele na companhia de Gelose. O que nós vamos ter são vários testemunhos dele próprio, ao todo 91 cartas, onde ele se corresponde com Dom Giovanni. E aí, nessas cartas, ele conta a rotina de trabalho da companhia dele, e também é muito falado a relação dos dois. Dom Giovanni, ele na época era mecenas, mas ele se torna o grande empresário de Flaminia Scala. Então, nessas cartas, conta todas as atividades envolvendo a companhia e os dois, né? E eles fundam também a primeira sala teatral, que é a Stanza dei Giustiniani em Veneza, trazendo disciplina e organização à atividade teatral. Com a morte de Dom Giovanni, Scala abandona a companhia dos Inconfidenti e pede abrigo para o Duque de Mantova. Mas devido a vários contratempos, o Duque de Mantova chama ele muito tempo depois. E quando ele chega a Mantova, em 8 dias, com uma febre, ele morre aos 77 anos de idade, em 1624. Ele foi o autor do Il Teatro della Favola Representativa, um livro que contém 50 giornate, e é a primeira que se tem registro, além de ser a única publicada nos anos em que a comédia improvisada estava acontecendo. Então nós vamos ter aqui a capa, não sei se dá muito para ver, está dando para ver a capa da primeira edição desse livro de Flaminia Scala. E aqui nós vamos também ter o prefácio que foi escrito por Francesco Andreini, da companhia I Gelose. E dentro dessas giornata, os personagens
que ele coloca dentro de cada canovatio, daqui, ele vai usando o nome dos atores e dos personagens mais famosos da época, né? Então ele pega a Isabella Andreini e fala que naquele canovatio a Isabella que interpretava a própria Isabella, que era a namorada. Então ele reúne nesse seu livro os grandes personagens da comédia da época, os grandes atores que faziam os personagens da época, né? E em 1619 ele publica um outro livro, que é uma peça teatral, Il Finto Marito. Esse Il Finto Marito, ele tinha nessa coletânea como a nona jornada, e ele escreve esse texto teatral até para provar que eles, cômicos, eles eram capazes também de fazer literatura, né? Então ele escreve esse Finto Marito, encomendada e supervisionada por Giovanni de Medici, e ele apresenta no prólogo um diálogo entre um forasteiro e um cômico, onde ele discute exatamente esse assunto. Ele discute que a comédia dell'arte, aqueles espetáculos feitos por aqueles comediantes, mesmo sendo improvisados, também era literatura e tinha tanto valor quanto as comédias escritas da época, né? E no prólogo desse Finto Marito ele faz essa discussão. E segundo Marotti, publicar material desse tipo significa tirá-lo do seu isolamento institucional para elevá-lo a material crítico na sede institucional do livro e inseri-la na Academia de Alta Cultura. Então, através desse livro, ele se coloca entre os grandes escritores da época, né? E se afasta daqueles que seriam as companhias de saltimbancos, né? Então, essas grandes companhias, elas elevam o nível da comédia dell'arte, se afastando desses que seriam os charlatões da época de esquina, né? Agora temos aqui Francesco Andreini e Isabelle Andreini, da companhia Igelose. Eles encabeçavam essa companhia. Francesco Andreini, ele tinha sido soldado da Armada Naval veneziana e foi feito escravo pelos turcos por 8 anos. Depois de uma fuga, ele regressa para Veneza e se casa com Isabella. Mas o seu nome só vai aparecer 2 anos depois dessa fuga dentro da companhia Igelose. O primeiro filho deles, que é o Giovanni Battista Andreini, foi o único que seguiu a profissão dos pais, também formando uma companhia e dando formando o personagem Lélio, que também na época foi um namorado muito famoso. O Francesco Andreini, ele inicia a sua carreira artística como namorado, mas ele acabará interpretando a máscara do Capitão Spavento della Valle Inferno, que foi o capitão mais famoso também da época da comédia dell'arte. E em 1612, um ano depois da publicação do livro do Flamengo Scala, ele publica também uma coletânea de diálogos atribuídos à sua máscara de capitão, cuja apresentação dessa coletânea é uma verdadeira defesa do ofício. E ele começa: gentis leitores, enquanto vivi na famosa companhia dos cômicos Gelose, cuja fama jamais verá o ocaso, tive o prazer de representar nas comédias o papel do soldado soberbo, ambicioso e jactancioso, fazendo-me chamar Capitão Spavento della Valle Inferno. E tamanho foi o meu aprazimento nisso, que deixei de representar o meu papel mais importante, que era o de namorado. Bom, Isabella Andreini, que era sua esposa, nasceu em Pádua em 1562, filha de pessoas humildes, e faleceu em Lione em 1604, aos 42 anos. Ela foi a grande atriz da comédia dell'arte, além de excelente poetisa, compondo e improvisando versos. Vários poetas da época dedicaram assim muitos poemas a Isabella.
Isabela, ela era a musa, ela se tornou a musa da época, né? E ela fascinava a todos pelo seu talento, beleza, cultura, cantava maravilhosamente bem em várias línguas. Ela pertencia à Academia Literária de Liacese e ela formava com seu marido uma família honrada e digna, inaugurando um novo modelo de mulher atriz, se desvinculando da figura de honesta meretrite, como eram chamadas mulheres atrizes da época. E assim ela reafirma o seu ofício de cômica. Ela foi sepultada com honras do Estado e foi cunhada uma moeda em sua homenagem, com a sua foto. Bom, agora nós vamos falar, eu vou falar dos personagens da comédia dell'arte. As máscaras dos personagens da comédia dell'arte representam e satirizam os principais componentes da sociedade italiana da época, e os diversos dialetos ou fala com expressões dialetais refletem essa atualidade que há de ter sido central para o efeito cômico junto ao público. Segundo Pandolfi, as máscaras reproduziam as características que os italianos atribuíam a cada região do país. O mercador da República de Veneza, o carregador de Bérgamo, o doutor pedante de Bolonha, o apaixonado toscano, o capitão espanhol. E assim, a representação da comédia dell'arte fornece um quadro completo das classes e das regiões italianas. Aqui nós temos os Anis e as Anhas. Nós temos o Arlecchino, o Brighella, o Pedrolino, o Puntinella, e aqui são os Anis. Aqui nós temos uma Zanha, a Franceschina, Pasquella, Arlecchina e Colombina. O que seriam os Anis? A origem desse nome para os criados, os Anis eram os criados. É muito contraditória, pode ser derivação do prenome dos criados, sempre Zan, Zani, Zuan e Zuane. Essa máscara também estaria relacionada com as condições socioeconômicas dos criados serem de Bérgamo, região pobre e sem trabalho que os levavam à região mais rica como Gênova e Veneza, em busca de uma vida melhor, tornando-se alvo de ironia e gozação. Geralmente, nas comédias, as comédias possuíam dois Anis, um espertalhão e um mais bobalhão. Às vezes, eles se fundiam no mesmo personagem e cada uma dessa face deles apareciam conforme com quem eles estavam contracenando ou com que a cena no momento pedia, né? E a Zanha é a versão feminina dos Anis. A Franceschina, que foi a primeira Zani, inicialmente ela era interpretada por um homem, Battista Morevoli. Já nos Velosi, esse papel foi para Silvia Roncalli, e a Franceschina volta, na companhia do Flamengo Scala, ela volta a ser interpretada por um homem. E a lista de Zanis é imensa, e assim como os descendentes dos Zanis, por exemplo, do Pedrolino, surgiu o Pierrot na França e o Petrushka na Rússia. Tá? Aqui nós vamos ter o Puntinella, é o Zani napolitano e talvez seja a máscara mais conhecida depois de Arlecchino. Ele é espontâneo, argudo, inteligente, está sempre em movimento, correndo, saltando, rindo e brincando. Quando fica bravo, distribui pauladas nos que querem enganá-lo. Duro, manipulador, impiedoso, cínico, pensa e age sempre para a própria vantagem. Né? Como Arlecchino é um comilão inveterado, ele faz qualquer tipo de trabalho para manter a boca sempre ocupada. Tem uma proeminência corcunda, mas nada do que eles têm no corpo impede desses personagens, todos em geral, de serem personagens ágeis. Né? E ele tem uma máscara dura e cruel. Nós vamos ter agora o nosso querido Arlecchino. É a máscara mais simpática e conhecida da comédia dell'arte. O Arlecchino nasceu no Vale de Bérgamo e ele é o típico representante do camponês iletrado, tagarela e astuto. O servo que não gosta de trabalhar está sempre metido em
confusões graças à sua língua ferina. Ele é guloso e sempre apaixonado. Quando suas críticas ameaçam despertar a ira alheia, ele pressente o perigo e foge rapidamente, pulando e fazendo pirueta. Ele fala o dialeto de Bérgamo. O primeiro Arlequino foi interpretado por Tristano Martinelli. Outros grandes arlequinos foram Domenico Biancoletti, Evaristo Gherardi, Carlino Bertinazzi. E temos o nosso Ferruccio Soleri, que é o grande arlequino do século XX. Ele é o intérprete desse personagem arlequino desde 1963, no Piccolo Teatro de Milano, né, que sobre a direção de Strehler, que é um espetáculo Arlequino Servidor de 2 anos. Aqui nós temos o Brighella, que é um servo astuto, que vem da mesma região do Arlequino, mas ele nasceu no centro da cidade de Bérgamo, e por esse motivo ele é menos rústico do que o Arlequino, né? Seu nome vem de briga, engano, moléstia. Seu maior passatempo é organizar intrigas e beber. As mulheres não o amam, porém admiram a sua astúcia e suportam suas insolências por medo. Ele não ama ninguém. Ele está apenas preocupado com o seu próprio prazer. Ele, enquanto Arlequino usa as pernas para fugir das brigas, o Brighella ele usa a cabeça. Ele tem uma voz melosa, ele toca guitarra e ele aparece no século XVI, adquire muita fama no XVII e depois, ele, nas obras de Goldoni, o Brighella se domestica. Ele se torna dono de hospedaria. E como você vê, ele traz essa roupa branca, embastando uma adaga na cintura. Pantalone. No início, Pantalone era chamado de magnífico. Ele representa a burguesia e todas as manobras dessa classe para se sobrepor à aristocracia decadente. Velho, terrivelmente avarento, sórdido, vive apavorado com a possibilidade de perder a fortuna acumulada. E outra fonte de suas preocupações é o seu ciúme, porque o Pantalone ou ele é casado com uma mulher bem mais jovem que ele comprou, ou ele sempre está enamorado de alguma mocinha, né? Então ele sofre com os ciúmes e, claro, sempre acaba perdendo as suas mulheres. A sua figura é toda angulosa, ele se veste geralmente com essa roupa vermelha, com uma capa preta por cima, e ele anda como se fosse um galináceo, né? E ele é muito lépido, muito rápido. Aqui nós temos a figura do Dottore, que ele se autodenomina como bom gramático, melhor humorista, retórico perfeito, lógico sutil, jurista profundo, médico incomparável. Mas ele não passa de um pedante dentro da comédia dell'arte. Ele é um grande amigo do Pantalone e inspirado na linguagem prolixa e exuberante dos letrados do seu tempo. Ele é de Bolonha, da onde surgiu a primeira universidade. O Dottore mistura o dialeto polonês com citações em latim macarrônico, num discurso ininterrupto e totalmente vazio de significado, com o qual domina seus fregueses e impressiona os ignorantes. O público acaba se apaixonando pelo Dottore, apesar de não entender absolutamente do que ele fala nos seus discursos, que são muito longos, né? Ele é um grande comilão e bebedor, e ele veste essas roupas, claro, como se fosse uma beca. Capitão Spavento della Valle Inferno é a máscara surgida para ridicularizar os pomposos oficiais espanhóis que dominaram o sul da Itália durante 2 séculos. Ele ameaça, mas no fundo ele é um grande medroso, né? Ele tem todo esse ar imponente, que ele pode, que ele luta, que ele é bravo, mas no fundo ele é um grande medroso. E ele foge de qualquer situação de risco que ele tenha de demonstrar esse medo, né?
E ele se veste como um típico militar espanhol, e sua linguagem é um espanholesco ou italiano repleto de